pessoal, dando continuidade, tá? Vamos fazer um exemplo. Então, esse é o exemplo 8.2 do Impropera, e ele nos diz que um sistema para aquecer água de uma temperatura de entrada de 20 graus, tá? Temperatura média do fluido na entrada, 20 graus Celsius, até uma temperatura na saída de 60 graus, envolve a passagem de água por um tubo de parede espessa, com diâmetros interno e externo, respectivamente de 20 e 40 milímetros. A superfície externa do tubo é bem isolada, então não vai existir perda de calor para a superfície externa, tá? Ou seja, o aquecimento elétrico dentro da parede fornece uma taxa de geração uniforme de 10 a 6 watts por metros cúbicos. Essa taxa aqui ela vai ser toda transferida para a água. Para uma vazão máxima de água de 0,1 kg por segundo, qual deve ser o comprimento do tubo para que a água saia na temperatura desejada, ou seja, entrando a 20 graus, deixa o tubo a 60 graus. E a segunda perguntinha dele é, se a temperatura da superfície interna do tubo é TS igual a 70 graus Celsius, na saída, ou seja, na posição de saída aqui, qual é o coeficiente de transferência de calor por convecção nesse local específico, tá? Na saída. Então, isso aqui é o desenho esquemático desse problema, tá? Nós temos um tubo com uma parede espessa. Nesse tubo é enrolado aqui um aquecedor elétrico que faz uma taxa de geração de 10 a 6 watts por metro cúbico, tá? Lembrando que isso aqui é volumétrico. Ele nos informa que a temperatura aqui na saída do tubo é TS igual a 70 graus. Ele nos fala o fluxo máximo de entrada de água como sendo 0,1 kg por segundo. A temperatura média da água na entrada do tubo, 20 graus. Temperatura média da água na saída do tubo, 60 graus. Fornece diâmetro interno e diâmetro externo do tubo, tá? E nos pede aqui o comprimento e nos pede o H local aqui na saída. Bom, vamos para a solução desse problema. Aqui. Então, solução. A primeira coisa que nós vamos fazer é avaliar a média da temperatura média do fluido, tá? Ou seja, vamos calcular um TM médio para a gente poder buscar as propriedades da água. Isso vai nos dar a temperatura média na entrada, 20 graus Celsius, mais a temperatura média do fluido na saída, dividido por 2. Tá? Então, o nosso TM médio, 80 por 2, 40 graus Celsius. Bom, 40 graus Celsius corresponde aí a aproximadamente 313 Kelvin. Com isso, nós podemos buscar lá na tabela A6 o valor do calor específico à pressão constante para a água. Então, lá na tabela, nós temos a temperatura em Kelvin, e o CP para o fluido, tá? Para o fluido aqui eu quero dizer para o líquido, tá? Para a água no estado líquido, em kJ por quilograma Kelvin. Então lá nós vamos encontrar para 310 Kelvin o valor é 4,178. Para 313 Kelvin é o valor que não consta na tabela, que nós queremos encontrar. 315 Kelvin o valor é 4,179, ou seja, uma variação pequena de temperatura, uma variação muito pequena no CP, tá? Fazendo essa interpolação aqui, nós chegamos que isso dá aproximadamente 4,179, tá? Está mais perto do 5 aqui. Então, assim,
nós vamos poder trabalhar aqui o calor específico, a pressão constante da água nesse caso. Lembrando que lá na tabela tem que buscar no líquido, tá? Ela vai ter água saturada, então ela vai ter tanto para líquido quanto para vapor, tá? Pegar o líquido nesse caso, vai ser igual a 4.179 joules por quilograma Kelvin. Lembrar isso daqui também, na tabela ele está dando em kilojoules. Bom, como a superfície externa do tubo está isolada, o calor vai todo para a água, nós podemos dizer que a taxa na qual a energia é gerada é igual à taxa na qual a energia é transferida por convecção. Para água. Ou seja, tá, nós temos que o E ponto G vai ser igual ao calor transferido por convecção. Tá? Nota que o E ponto G é diferente do E ponto. A taxa de geração de energia E ponto G vai ser o Q ponto multiplicado pelo volume. Lembrando que o Q ponto é volumétrico, tá? Por unidade de volume. E que volume é esse? O volume justamente da parede do tubo, da região anular, tá? Então nós vamos ter que o E ponto G vai ser igual ao Q ponto que multiplica π sobre 4, diâmetro externo do tubo ao quadrado, menos diâmetro interno do tubo ao quadrado, que multiplica o comprimento. Esse é o nosso volume. Substituindo os valores numéricos aqui, nós vamos ter que E ponto G vai ser igual a 10 a sexta watts por metro cúbico, que multiplica π sobre 4 vezes 0,04 ao quadrado, metros quadrados, menos 0,02 ao quadrado, metros quadrados, vezes L. Lembrando que o L é a primeira incógnita que nós devemos encontrar nesse problema. Só, aqui era 98, então 99. Bom, fazendo essa continha, nós vamos chegar aqui, o E ponto G vai ser igual a aproximadamente 942,48 watts por metro, que multiplica o L, tá? E aí, para ficar dimensionalmente compatível, o L já vai sair como sendo dado em metros. Bom, nós podemos
chamar isso daqui de uma equação 1. E aí utilizar a equação que nós chamamos de 97 na teoria. Deixa eu chamar essa daqui de 2. Que nos diz, tá? Basicamente, calor transferido por convecção nada mais é do que m.cp que multiplica TMO menos TMI. E aí, se a gente voltar aqui, TMO 60 graus, TMI 20 graus, fluxo máximo 0,1 kg por segundo. Então, calor transferido por convecção vai ser igual a 0,1 kg por segundo, que multiplica o CP, que nós achamos com 4.197 joule, desculpa, 4.179 joule por quilograma Kelvin, 4.179 joule por quilograma Kelvin, que multiplica TMO 60 graus Celsius menos TMI 20 graus Celsius. Então, calor transferido por convecção, fazendo essa continha, nos dá aproximadamente 16.716 watts. A gente chama isso aqui de uma equação 3 e substituir 2 e 3 na nossa equação 1, nós vamos obter que 942,48 watts por metro vezes L deve ser igual a 16.716 watts. Consequentemente, o L é igual a aproximadamente 17,74 metros. E essa é a resposta para a primeira questão que ele coloca. Na sequência, ele pergunta qual que é o fluxo de calor. O fluxo de calor não, o coeficiente de convecção na saída. Bom, para a gente trabalhar com coeficiente de convecção local na saída, nós vamos ter que trabalhar com lei de resfriamento de Newton, tá? E para trabalhar com ela, é interessante a gente transformar o calor transferido por convecção, a taxa de calor transferido por convecção, para um fluxo. Não é realmente necessário, tá? Mas vamos fazer dessa forma. Bom, então o fluxo de calor não é nada mais do que nosso QS duas linhas, a taxa de calor transferida por convecção dividido pela área superficial. Então, QS duas linhas vai ser igual ao Qcomb dividido por área superficial, nesse caso, área da superfície interna do tubo, tá? Π, que multiplica o diâmetro interno, vezes L. QS duas linhas igual aos 16.716 watts dividido por π vezes 0,02 metros vezes 17,74 metros, que nos dá um fluxo de calor aproximado de 15.000 watts por metro quadrado.
Bom, o coeficiente de transferência de calor por convecção vai sair da lei de resfriamento de Newton. QS duas linhas vai ser igual ao nosso H local, tá? Para X igual a L, que multiplica a temperatura da superfície do tubo naquele local específico menos a temperatura média do fluido naquele local específico. Isso nos dá um H de X igual a L, como sendo o QS duas linhas dividido por TS menos TMO. O H para X igual a L vai ser igual aos 15.000 watts por metro quadrado, dividido por temperatura da superfície, 70 graus, menos temperatura média do fluido, 60 graus. Página 100. E fazendo essa continha, nós chegamos que o H para X igual a L vai ser igual a 1.500 watts por metro quadrado, que é o. Isso responde as duas perguntas desse exemplo, tá? Bom, só ressaltando, se nós tivéssemos com escoamento na região completamente desenvolvida, tá? Termicamente desenvolvida desde a entrada, ou seja, se nós pudéssemos desprezar nesse caso a região de entrada térmica, opa, não está aparecendo aqui, agora sim, nós teríamos que essa diferença de temperatura de 10 graus seria válida para toda a superfície do tubo, tá? Ou colocando em outras palavras, a partir de XFDT, ou seja, a partir de quando a gente tem o escoamento termicamente desenvolvido, essa diferença de 10 graus vai se manter. Na região de entrada isso vai ser diferente, mas na região completamente desenvolvida, vamos supor que em uma dada seção aqui a temperatura média do fluido seja de 50 graus, a temperatura da superfície da parede será de 60 graus. Tá? Porque, lembrando lá da teoria, para a situação de fluxo de calor constante, após a região de escoamento completamente desenvolvido, o H se torna uma constante e a diferença de temperatura se torna uma constante, como sendo a diferença entre as nossas duas retas. É isso, pessoal. Muito obrigado.